É muito isso. Por que ele é um correspondente? Por que ele está lá? Porque ele tem que trazer o olhar do lugar que você está. Porque eu não... Por que eu mando um brasileiro para lá? Por que cada país manda o seu repórter para lá? Para eles terem esse olhar. Porque se eles não tiverem esse olhar, não adianta. Eu acho que onde o correspondente sente mais dificuldade hoje em dia é a tendência de cada vez mais a profissão de correspondente ser uma coisa mais solitária e ter que trabalhar sozinho. Então, às vezes, você chega em situações que talvez uma equipe local venha com muito mais gente para dar um apoio. Você, como correspondente internacional, muitas vezes chega sozinho, tendo que fazer tudo sozinho, carregar o equipamento, filmar, pensar na reportagem, pensar na produção, pensar em todos os aspectos, seja de capturar o áudio, de marcar uma posição para a câmera e, ao mesmo tempo, fazer o trabalho de repórter também. O desafio do correspondente agora é caçar e pegar histórias que não estejam necessariamente, que são importantes, ou então, e que não estejam necessariamente na mídia brasileira, ou não tenham chegado não tenham sido traduzidas, ou trazer alguma coisa mais analítica que aproxime o público brasileiro do fato. Então, assim, um discurso do Obama tal, um discurso ou o debate da Hillary e do Trump, por que ele é importante? Tem essa coisa mais analítica, ou transformar a sua produção numa coisa mais exclusiva. Então, assim, de trazer uma história nova, de trazer um olhar novo. É muito mais difícil ser correspondente hoje, porque por causa disso. Você já tem acesso, você tem que trazer, para justificar seu trabalho lá, você precisa se esforçar mais. Ainda mais hoje. O trabalho do correspondente internacional ele é mais desafiador ainda. Porque, geralmente, quando você tinha o correspondente internacional lá, o cara basicamente lia os jornais que estavam do país e escrevia um cozidão aí. E aí mandava pro cozidão desse jargão que a gente usa aí, que é misturar várias matérias e mandava pro editor dele e eles publicavam no jornal. Numa época, obviamente, pré-internet, as pessoas não tinham acesso às coisas que estavam acontecendo fora do país. Então, é tão rápido, né? Agora, além de você ter informações vindas de pessoas que não jornalistas lá, no Facebook, tal, que moram nesses países, você também tem acesso muito mais fácil ao noticiário noticiário primário desses países. Então, assim, você pode não ler bem inglês, mas você põe o Google Translate, você entende, você consegue ler o Guardian, consegue entender o que o matéria do New York Times está falando. E as agências já traduzem isso para o público brasileiro. O que mais me surpreendeu em termos de como jornalista lá, você está numa cidade talvez mais importante do mundo, então assim, é o centro de muita coisa lá, tem muita coisa acontecendo, tem outras pautas que vão interessar mais a gente brasileira, tem muito brasileiro lá, muito brasileiro na região. Eu acho que aqui na Inglaterra, né, os ingleses já são meio famosos por serem um pouco frios, né, assim, não tão amigáveis, e isso não é totalmente verdade. Eu cresci aqui, tenho muitos amigos ingleses, gosto muito deles, a cultura deles, mas ao mesmo tempo nesse meio do jornalismo, às vezes você tem a sensação de ser uma coisa
bem fechada, assim, entre eles, os amigos, eles não são muito abertos e simpáticos para as pessoas de fora. Quem não conhece, é difícil se integrar nesse meio, assim, então... Nunca me senti estrangeiro, sempre fui acolhido, as pessoas conversavam comigo, sobretudo, participei nas manifestações de 2013, sendo estrangeiro, também como jornalista, mas também como cidadão, porque me sentia um carioca e independentemente do lugar onde nós estamos, há o que está certo e há o que está errado. Mas o que mais me surpreendeu, na verdade, em relação ao mercado brasileiro, no mercado jornalístico americano, foi como as instituições, as pessoas são muito abertas a falar com o correspondente estrangeiro. É mais fácil falar com as pessoas lá do governo, pessoas da academia ou pessoas importantes do que no Brasil. Porque eu falava assim, poxa, ninguém conhece o BBC Brasil, ninguém conhece, eu sou um repórter brasileiro, cheguei aqui agora e tal. Mas pelo contrário, como as pessoas estão acostumadas a lidar com todo tipo de imprensa do mundo inteiro, os Estados Unidos mesmo tem uma rede de publicações, tanto publicações físicas quanto online, ou rádio, televisão, muito grande, cada cidade tem um jornal, pelo menos. Então, assim, eles estão acostumados. Você vai lá e pede uma entrevista para alguém, essas pessoas são muito mais receptivas do que no Brasil. Quando você vai pedir entrevista. As pessoas são receptivas, elas dão entrevistas. Então, foi a coisa que mais me surpreendeu, assim, com esse mercado americano no início. Clubes de futebol podem dar preferência para jornalistas da imprensa local, não necessariamente por serem ingleses, né? Não estou dizendo que é racismo, mas dar preferência para os meios aqui da Inglaterra. Então, uma televisão daqui, às vezes vai ter preferência sobre uma televisão do Brasil, na hora que tem um pedido para entrevistas e tal. E, às vezes isso dá para entender porque eles já têm uma relação longa com essa televisão e tal, e às vezes eu acho que é um pouco de preconceito mesmo, de tratarem diferente e darem preferência para os ingleses. Eu acho que talvez seja uma coisa de tradição de uma mídia ampla e livre lá. Eu acho que assim, centenas de anos, eles têm 200 e tantos anos, eles têm uma mídia livre e a outra coisa que é mais interessante que no Brasil, porque tem muitos veículos lá. Então assim, a coisa não é tão concentrada como no Brasil, embora esteja se concentrando mais. Eu acho que a vantagem, não é a vantagem, mas pelo menos a diferença entre um olhar estrangeiro, e esse era o subtítulo do livro, Um Olhar Estrangeiro sobre o Brasil, é uma certa frescura, é uma certa distância. Ou seja, um sueco que chega a Portugal e vive cá há alguns anos, com certeza vai ter uma visão daquilo que está ao seu redor diferente da minha, que está contaminada pelo facto de eu ter crescido aqui e, portanto, às vezes aquilo que não é normal, você já acha que é normal, não tem a mesma distância, é mais emocional em relação às coisas. E então eu achei que colocar pessoas que, apesar de serem estrangeiras, já viviam no Brasil há algum tempo, é importante dizer isso. Porque é muito fácil você chegar a um lugar como jornalista e em 3 dias pintar uma imagem que vai ser sempre superficial. Então, todas aquelas pessoas tinham muita experiência do Brasil. E eu acho que hoje em dia, no mundo, se falarmos de democracias, há bastantes semelhanças na forma como se faz o jornalismo. Ou seja, os desafios têm sido os mesmos, a passagem do papel para o online, a redução das redações por falta de financiamento, e como tal os jornais ficam mais pobres em termos de recursos humanos. Por isso, nesse aspecto, eu acho que se debatem com os mesmos desafios dos jornais, da imprensa de todos os outros países. Uma das coisas que eu também notei, e isso via-se muitas vezes pelas capas da Veja, mesmo no Globo, uma certa propensão para cobrir os eventos do Brasil branco e de classe média alta. E ainda ontem conversava com uma amiga minha brasileira que está morando cá, fazendo um doutorado, e falávamos da história de um médico que foi esfaqueado na Lagoa, no Rio, há cerca de um ano, e de como é que o Globo tinha feito a história do médico branco. Repare, não deixa de ser uma tragédia horrível, não quer dizer que não seja noticiado, mas obviamente naquele dia tenho a certeza que provavelmente dezenas de pessoas foram esfaqueadas ou
estupradas ou maltratadas noutros lugares do Rio. E houve até um jornal mais popular que depois, um dia depois, fez outra história. Quem é que é o garoto que o esfaqueou? Porquê é que este garoto esfaqueou essa pessoa? E isto não implica que o garoto seja ilibado ou que não tenha culpa pela vida horrível que teve. Mas cabe ao jornalismo e cabe ao jornal dar os vários lados da história. E por conhecer muitos ou correspondentes estrangeiros ou escritores estrangeiros que moravam no Brasil já há algum tempo, e porque o Brasil estava vivendo uma época muito intensa e com muita curiosidade fora de fronteiras. Portanto, estamos falando ali entre a Copa e os Jogos Olímpicos, depois de um período de crescimento económico e de maior bem-estar e anunciando-se já a crise. E eu achei que era uma boa altura para fazer uma espécie de contemplação e de observação sobre o que era o Brasil naquele momento. Como não só correspondente, mas jornalistas, né, você acaba, às vezes, ficando numa posição privilegiada de você estar vivendo momentos históricos ou uma grande ocasião, ou estar perto de pessoas muito famosas, conhecidas, e você tem esse acesso pelo fato de você estar trabalhando. Então, isso, claro, é uma coisa que tem que ser apreciada, você não pode se deslumbrar também, você está ali para trabalhar, né? Não é hora de tentar fazer foto, fazer selfie e tal. Eu acho que tem momentos que a profissão te proporciona isso, uma coisa que eu acho muito legal, você poder ir e ter, as pessoas abrem as portas também de uma maneira diferente para você. E aí que é o trabalho do correspondente nacional lá, fazer esse trabalho de trazer o seu público para o que está acontecendo lá, de mostrar ao seu público por que ele deve prestar atenção naquilo lá. E isso é mais difícil, requer mais imaginação, mais criatividade, mais trabalho, mais tempo e trabalho buscando histórias novas e buscando ângulos diferentes, porque senão o seu trabalho lá vai ser um mero catalogador de fatos que já saíram e que as pessoas estão sabendo. E aí não vale a pena.